Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Estamos aí, hein? Caminhando para os 40 dias. Amém. Irmão, só o Senhor para nos dar vitória, nos dar graça em meio a uma batalha de 40 dias. Consagração. Parece que quando a gente fala esse nome, o inferno já se levanta. Mas se levanta para cair, amém? Em nome de Jesus. Porque eu acredito sim que uma igreja, quando ela entende isso, né? Quando ela tem isso no seu secreto e tem isso no meio do seu povo, o Senhor, Ele vai nos purificar, nos santificar. E eu quero, meu esposo orou por mim, agora eu quero orar pela palavra, que você ore pela palavra. Pai, no nome de Jesus, eu clamo nessa noite, Pai, pela Tua bondade neste lugar, pela Tua misericórdia. Eu clamo pela Tua presença, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, possa se manifestar através da Tua palavra. Deus, eu entrego aqui a minha vida como foi orado. Deus, que apesar de mim, o Senhor venha falar com o Teu povo. É um povo do Senhor, Pai, a igreja do Senhor. E eu quero declarar nessa noite, Deus, os nossos corações abertos. Nossos corações quebrantados, que é o que nós temos buscado nesses dias. Um coração, Deus, contrito, para que nós possamos, Pai, nos aproximar de Ti. Que nós possamos estar rendidos a Ti. Que a Tua palavra gere vida em nós, gere vida na Tua igreja nessa noite, Pai, é que eu te peço. Seja bem-vindo, fica à vontade, Jesus. Espírito Santo, fica à vontade. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia em 2 Reis 5. Na quarta-feira o Senhor falou conosco um pouco sobre a conversão do nosso coração, a retratação do nosso coração aos nossos filhos. Não foi possível entregar tudo que Deus falou. E nessa semana, continuando, né, nessa semana, o Senhor continuou falando ao meu coração sobre algo de dentro para fora nas nossas vidas. Tanto de dentro do nosso coração, para aquilo que é externo, quanto de dentro dos nossos relacionamentos em casa, dos nossos relacionamentos mais próximos, para aquilo que vem fora, que vem depois. E eu queria ler aqui, né, esse texto que está em 2 Reis, a partir do capítulo 5, a partir do 1, porque nós temos muito a aprender nesse texto. Ele é muito rico. E, na verdade, eu acho que eu escrevi muito. Não vou falar tudo, eu sei que não vai dar tempo, mas vamos lá. Aqui diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor, ele dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro estava leproso. Olha só. E o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito disso, fazendo um paralelo com as nossas vidas, fazendo um paralelo também com a igreja, fazendo um paralelo com os nossos lares, com os nossos relacionamentos. Por quê? Naamã, ele estava num alto nível, ele era um general de guerra, ele era reconhecido pelo seu senhor, o rei da Síria, e ele também era reconhecido porque o Senhor dava vitória através da vida dele. Então ele era um homem de alto padrão, de alto nível, e ele era muito reconhecido, diz a Bíblia. Ele era muito honrado, ele era muito respeitado, ele era um homem valoroso. Assim como muitos de nós. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Você e eu, nós temos um testemunho, nós reconhecemos e carregamos Cristo. Então, quando você carrega Cristo, quando você tem mudança de vida, quando você é transformado, você passa a ser reconhecido fora das paredes da igreja como um homem honroso, como um homem valoroso, uma mulher valorosa. Você tem em alto padrão algo, e o Senhor até dá vitória. Olha só,
Coisas muito boas nós podemos ver nesse primeiro capítulo. Porém, nesse primeiro verso, tem um mas, tem um porém. Esse homem, ele era tudo isso. E como ele podia ser tudo isso? Se ele era um homem leproso. Tinha um porém. E nesse porém foi que Deus ministrou meu coração. E eu sei que Ele vai ministrar o nosso coração. Porque nesse porém, muitas vezes nós vivemos e nos acomodamos. Porque fora somos reconhecidos. Porque fora somos honrados. Porque fora somos valorosos. Mas o Senhor, Ele não queria tirar esse alto padrão desse general. Não era para tirá-lo desse lugar, mas era para alinhar como estava dentro. O Senhor queria restaurar esse homem de uma lepra. Porque foi o próprio Deus que agiu aqui na vida de Naamã. E o que aconteceu? Essa lepra, diz assim, o verso 2, vamos continuar. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina de Israel, porque ela passou a servir a esposa de Naamã. Um dia essa menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele seria restaurado da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor. E assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Olha só. Por que foi o próprio Deus? Porque através daquela menina da terra de Israel, Deus entrou dentro da casa de Naamã. Deus entrou para operar algo na vida daquele comandante, daquele general, que tinha uma vida maravilhosa fora, mas dentro, quando ele se despia, ele olhava no espelho, ele via a lepra. A esposa de Naamã, ela não convivia com aquele general de fora, ela convivia com um homem com lepra. O que o seu lar recebia era a lepra. Porque quando ele se despia, quando ele convivia, quando ele se deitava com a sua esposa, ele estava leproso. Só que fora dali, quando ele vestia a sua indumentária de guerra, ele era um guerreiro, ele era um general, ele era um homem honroso, ele era um homem reconhecido. E o Senhor até dava vitória através dele. E muitos de nós vivemos isso. O Senhor até dá vitória, o Senhor até nos honra, nós somos reconhecidos. Aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Mas tem algo mais profundo que o Senhor quer nos levar e nos purificar. E começa dentro, para que o exterior não seja aparente. Para que eu não seja só uma pessoa quando eu visto a minha indumentária de guerra, para que você veja lá fora. Mas que para quando eu me dispo de mim mesmo diante de Deus, eu seja a mesma pessoa que é honrosa fora. Para que quando eu volto para minha casa e me deito com meu esposo, eu seja a esposa que também seja honrosa. Para que quando você, homem valoroso de guerra, que não perde uma batalha, seja um homem honroso com a sua casa, com o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu relacionamento com o seu filho, e o seu pai, e os filhos com o pai. Irmãos, o Senhor permanece bradando. Se o Senhor não fizer dentro de nós e dentro da nossa casa, a igreja continua muitas vezes sendo levantada algumas coisas, mas tem ainda uma lepra que precisa de purificação, que precisa de restauração. E aqui, imediatamente aquela menina, ela foi para servir a esposa de Naamã, mas ela foi um instrumento, porque ela bateu o olho, ela sabia que ele era um general honroso, mas o que ela viu
ela viu a lepra. Dentro da casa, ela conseguiu perceber que tinha algo errado. Que ele não era só um general honroso, tão respeitado, mas que dentro ele precisava ser restaurado, porque ela viu, esse meu senhor está leproso, e ele precisa ir até o homem de Deus. Imediatamente ele falou com o seu senhor fez uma carta de apelo, para que ele chegasse diante do rei de Israel. E ele não foi de mãos vazias, porque ele imaginou que 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestes finas pudesse abrir portas para um profeta poder ser usado, um homem de Deus, para curá-lo. E ele foi seguro naquilo, de que aquilo tudo que ele ia levar ia abrir caminho para ele. Mas aí, o que aconteceu? Nós paramos aqui no verso 6. Ele levou também ao rei de Israel uma carta que dizia, o rei da Síria dizendo para o rei de Israel: no momento em que estiverem recebendo essa carta, sabereis que eu já enviei o meu servo Naamã para que o restaures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele ficou indignado. Ele rasgou as suas vestes, exclamando: por acaso eu sou Deus, que pode matar, que pode dar vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu restaure a sua lepra? Vede como procura um motivo para criar conflito. O rei de Israel imaginou que o rei da Síria queria um conflito com Israel, por isso ele estava enviando ali aquele homem. E assim, no verso 8, então o rei de Israel ficou em conflito, rasgou as vestes, achou que ali era para levantar uma guerra. Mas um homem de Deus posicionado, como era Eliseu, ele diz: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ele manda dizer ao rei: por que você rasgou suas vestes? Envia ele a mim, e saberás em verdade que existe um profeta em Israel. Às vezes corremos atrás de reis, às vezes corremos atrás de homens, às vezes corremos atrás de negócios, às vezes chegamos com a nossa oferta de ouro, de prata, oferecendo algo, achando de que nesse conflito de interesses nós vamos abrir portas. Mas diante de um homem de Deus, aquilo tudo você vai ver depois que Eliseu não recebeu. Ele não quis saber de ouro, ele não quis saber de prata. Eliseu simplesmente falou: ei rei, mas o que você está fazendo? Está rasgando as vestes, está indignado por quê? Manda ele aqui que tem profeta em Israel. Manda ele aqui que ele vai ser curado, com certeza ele vai ser restaurado. Profeta Eliseu. E muitas vezes nós estamos como Naamã, mas o nosso posicionamento de igreja é como profeta Eliseu. Então nós precisamos discernir nesse texto. Nós temos uma menina que é um canal de bênção, que foi para dentro da casa de Naamã e foi usada por Deus, porque imediatamente ela não olhou patente de general, ela olhou como estava dentro, e dentro estava leproso, e aquele homem precisava de restauração, porque não era evidência de como estava fora, é aparente. E o que aconteceu? Eliseu falou: manda esse homem aqui. E Naamã foi com seus cavalos, com seu carro, parou na entrada da casa de Eliseu, um homem de autoridade, um homem que tinha tudo para abrir portas materialmente, e um homem que abria todas as portas com essa condição. Naamã era um homem orgulhoso por aquilo que ele era fora. E então Naamã chega com os cavalos, para na entrada da casa de Eliseu. E diz o verso 10: então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. Imagina,
Aquele homem de patente alta, general, chega com ouro, chega com prata, um homem orgulhoso, com seus cavalos, com seus carros. O homem de Deus não vai nem lá, porque ele já estava entregando o que Deus mandou entregar. Ele não fica fazendo política. O que ele faz? Ele manda um mensageiro, e o mensageiro manda confiavelmente a palavra que Deus trouxe a Eliseu. Manda ele lavar no rio 7 vezes e ele será curado. Por quê? Porque o homem de Deus não se vende. O homem de Deus, ele não precisa ficar fazendo política. Ai, será que vai gostar de mim? Será que não vai? Não, ele só está entregando o que Deus mandou entregar. E Deus mandou entregar aquela palavra. Então, se fosse Eliseu ou se fosse o mensageiro, era a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós também queremos a palavra daquele. E esse profeta, ele deixou claro: vai lá o mensageiro, o que importa é a palavra que ele está carregando. Muitos aprendizados nesse texto para nós. E aqui, o homem esperando pompas, um homem orgulhoso, cheio de indumentárias, cheio de dinheiro. Um profeta, homem de Deus, que já sabia o que fazer, manda ele aqui, mas ele não precisava aparecer. Ele só precisava entregar o que Deus mandou entregar. E ali, o que acontece? Então, ele entrega essa palavra e ele fala: lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No verso 11, no entanto, Naamã, olha o orgulho, se sentindo insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre as feridas e me restauraria da lepra. Olha só. Um homem de Deus entrega o recado de Deus e faz a vontade de Deus. Porém, um homem orgulhoso, ele quer na sua vontade, do seu jeito. Ele tinha que vir pessoalmente. Ele tinha que fazer isso de pé. Ele tinha que colocar a mão nas suas feridas. Ele deu todo um cronograma para o profeta. E além disso, ele sai reclamando, porque não era do jeito dele. E olha só, isso ia levando Naamã para mais distante da restauração, para mais distante daquilo que ele poderia receber. Por quê? Porque era um homem que estava na soberba, no orgulho, achando que aquilo que ele tinha poderia abrir portas e que tinha que ser feito do jeito dele. Quantas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito, que Deus responda do nosso jeito, que Deus se mova só se eu estiver em pé, se eu estiver sentada orando? Não. A gente coloca Deus num lugar que Ele não está. Deus tem o jeito dele, o modo dele, o tempo dele, a vontade dele. E nós temos que simplesmente ouvir o que o Senhor diz e nos posicionar como Eliseu estava posicionado. Eliseu não estava esperando abrir as portas da casa dele. Pensa só, aquele general estava na porta da casa dele. Quantos de nós, por uma aparência, iríamos lá falar uma coisa politicamente correta, porque eu vou agradar esse homem, ele é general? Esse profeta, ele estava posicionado em entregar somente o que Deus falou e ponto. E aqui, ele disse, ele queria colocar ali diante daquele homem como ele deveria fazer. Tinha que me receber pessoalmente, tinha que invocar de pé, tinha que mover as mãos sobre as minhas feridas para poder me restaurar. E continua: ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores que todas as águas de Israel?
ele continua questionando a direção de Deus. Um homem orgulhoso. A lepra dele era o orgulho. E ele questionou o rio que o profeta mandou ele banhar. Rio Jordão é rio de cura, é rio de arrependimento. Ali há batismo, ali o velho homem morre. Era no Rio Jordão 7 vezes ponto. Deus mandou fazer assim. Então aquele homem queria fazer do jeito dele. Ele questionou se o rio de Farfá ou se o rio lá de Abana em Damasco não era água melhor do que o Jordão. Irmãos, a gente olha para Naamã aqui e a gente questiona. Mas olha para a nossa vida. Quantos questionamentos nós fazemos assim? Quando Deus nos dá uma palavra. Quando Deus usa um irmão que você fala, mas está usando esse irmão? Deus usa quem Ele quer. Deus usou um mensageiro. Não precisou o profeta Eliseu ir lá dar a palavra. Por isso, antes da gente questionar, a gente precisa realmente orar a Deus. Porque senão a gente perde de receber algo que Deus está derramando. Porque nós questionamos muito. Ah, mas assim não, mas naquele rio não, mas 7 vezes não, mas esse homem Deus não pode usar. E continuando. Não poderia eu lavar-me naqueles rios de Damasco para ficar purificado? E ele vira as costas para aquilo que ele foi buscar. Olha só. Aquela menina entrou dentro da casa dele, ela viu a lepra dele, ela deu um caminho, uma chave para ele, para que ele fosse no lugar onde tinha um homem de Deus. O homem de Deus entrega como tem que ser feito, mas quando estamos no nosso orgulho, nós não recebemos, nós viramos as costas. E nós lemos aqui desde o verso 11, ele está exclamando, ele está reclamando, ele está virando as costas, ele sai dali. Indignado, ele se retira diante de uma palavra que vinha de Deus para purificar Naamã da sua lepra. E então ele vira as costas. E o verso 13: contudo, Deus ainda usa os seus servos. Deus ainda permite, porque Deus não queria arrancar o posto de Naamã, de homem honrado lá fora. Deus não quer tirar a tua honra lá fora. Pelo contrário, o Senhor, Ele quer homens e mulheres de honra, comprometidos, de aliança, que vão sim resplandecer lá fora. Mas o Senhor ainda quer fazer algo dentro de nós. Irmãos, não acabou esses 40 dias. Nós estamos buscando uma retratação diante de Deus, diante das nossas vidas conjugais, diante dos nossos filhos. Porque a Bíblia fala sobre se retratar com os nossos filhos. E aquilo que nós temos de retratação dentro do nosso lar, de conversão dentro do nosso lar, é o que vai sair para fora. O Senhor quer trazer a luz, mas muitas vezes o Senhor não pode trazer algumas coisas à luz, porque tem lepra ainda dentro de nós. Tem orgulho, tem relacionamentos quebrados dentro dos lares, tem aparência de família. Uma família bíblica, não perfeita, não família doriana, porque não existe. Uma família bíblica, que está cada um desempenhando aquilo que o Senhor nos chamou para desempenhar, mesmo quando erra, mesmo quando está diante de uma batalha, de uma guerra. O Senhor, Ele honra, e você vai ser honrado, porque na sua fraqueza, o Senhor vai aparecer, o poder de Deus vai operar. Só que nós precisamos curar as nossas lepras, purificar na verdade, porque a Bíblia não fala da lepra como uma enfermidade física somente, é muito além disso. Levítico fala de lepra, e a lepra, ela, quando fala sobre a lepra, fala de purificação, fala da gente se limpar,
Quando Jesus envia os 12 discípulos ali em Mateus 10, eles estão fazendo a obra. E ali ele fala, no verso 8, vá, cura os enfermos e purifica da lepra. Purifica os leprosos. Ele coloca os leprosos fora do campo da enfermidade. Porque a enfermidade natural, ela existe na pele. Só que era muito mais profundo que isso. E quando Jesus envia os discípulos e fala sobre curar as enfermidades, ele fala sobre purificar os leprosos. Porque a lepra no Velho Testamento, a pessoa, ela tinha que sacrificar e ter um sangue ali animal para se purificar. Falava de uma limpeza. A lepra tornava a pessoa imunda. Aí, por ela estar imunda, ela tinha que viver isolada. Ela não tinha relacionamento com as pessoas. A pessoa com lepra, ela não poderia chegar perto de você a 2 metros mínimos. E se tivesse ventando, era 45 metros de distância de você. E além disso, a lepra, ela é algo espiritual, de desobediência, de falta de santidade. Fala de pecado. O Velho Testamento fala isso, Levítico, depois você pode ler. Levíticos 13. Então, deixa eu tomar água aqui. Aqui. Aí ele encontra, além de tudo, ele vai embora. Porque um homem orgulhoso, ele resiste a Deus. Ele põe culpa que aquele lá não é de Deus. Ele fala que aquela palavra não vem de Deus. Ele fala que ele não pode estar no meio porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Um homem de Deus, um homem orgulhoso, ele sempre resiste, ainda que ele esteja diante de um homem de Deus, de uma palavra de Deus. Então tome cuidado, porque às vezes, muitas vezes, quem resiste é a minha e a tua alma, o nosso coração orgulhoso, às vezes diante de uma palavra que é Deus sim, e nós queremos julgar a palavra muitas vezes. E o que acontece? Ele sai indignado, mas quando Deus quer fazer algo, né? Deus insiste com a gente, e glória a Deus por isso. No verso 13, contudo os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam aquele homem: meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Tipo assim, você não está entendendo? Por quê? Lava-te é uma coisa simples. Porque resistir. Coração quebrantado aqui desse servo. Glória a Deus pelos corações de quebrantamento, de servos. Quando estamos talvez na nossa soberba, no nosso orgulho, e Deus insiste, ei, aí ele manda o servo, aí ele manda a menina da terra de Israel, e aí ele vai insistindo, será que esse filho vai se dobrar? Será que esse orgulho vai sair desse coração? Esses questionamentos, porque essa igreja, porque aquilo, porque aquilo. Quem perde é quem resiste. Não é quem oferece a palavra, quem perde é quem resiste. E aqui ele estava perdendo, ele continuava leproso. Com tudo que ele tinha fora, ele se despia todas as noites. Você imagina isso? Todas as noites você vence uma guerra. Ele cuidava, a Síria, ela submetia nações. Ela era uma potência. E ele era o general dessa potência. Só que esse general dessa maior potência que submetia nações, ele chegava em casa, tirava a sua armadura. Ele se olhava e ele encontrava lepra. A esposa dele, quando se deitava com ele, ela não tinha aquele general que era lindo lá fora, honroso lá fora. Ela tinha lepra na sua cama. Irmãos, isso é muito sério. Eu não estou falando de algo físico. Eu estou falando de algo que às vezes nós vivemos fora, mas dentro todo mundo tem a nossa pior versão.
E se nós não formos purificados nisso, o Senhor quer nos levar a isso. Porque muitas e muitas portas de templos estão cheios de pessoas que até são respeitadas. Mas o Evangelho não é até. O Evangelho não é porém. O Evangelho, ele entra com o pé na porta e ele vai com tudo. Ele purifica qualquer coração quebrantado. Não é uma vida melhorada. Não é velha natureza melhorada. Esse homem vivia uma velha natureza melhorada, que fora era maravilhoso, mas dentro era lepra. E aqui, esses servos, tipo, acorda. É simplesmente a orientação. Ele fala, simplesmente orientou você a se lavar, e você vai ficar purificado. Ei, abre os olhos, tipo, do seu entendimento. Para de resistir, para de ser orgulhoso, em outras palavras. Quanto mais agora, lava-te. E o 14. Glória a Deus pela insistência de um Deus que não desiste. Então Naamã, diz a Bíblia, ele desceu. Ele mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e foi purificado, porque o homem de Deus, ele fala a verdade, e acontece. A sua pele se tornou sadia e limpa, como a pele de um menino. Naamã, quando ele resolve obedecer, depois de muitos questionamentos, a Bíblia fala que ele desceu. Para quebrar o orgulho tem que descer. Tem que descer, tem que mergulhar, tem que ir mais profundo, tem que ter entrega, porque o orgulho não é doutrinável. O orgulho é algo no nosso interior, no nosso coração, extremamente corrupto. Ah, mas eu sou tão humilde. Às vezes demonstramos uma humildade porque não podem nos ver como realmente eu estou leprosa no meu orgulho. Irmãos, eu falo de mim também. Eu não estou aqui falando que você é isso, aquilo, não. Eu sou igreja do Senhor. Por que 7 vezes? Porque imagina, seria bem fácil ele ir lá com o seu orgulho mergulhar uma vezinha escondidinho. 7 vezes. Aquele profeta, ele trouxe uma palavra, porque Deus, só Deus conhecia o que aquele homem era dentro. A gente vê, como eu sempre falo, você me vê aqui, você me vê lá fora, talvez você vê um sorriso no meu rosto, talvez você vê eu orando. A gente vê homens que vencem batalhas, guerras, que são honrados, sim. Nós somos honrados, nós temos o Senhor. Só que para o Senhor nos levar para um outro nível, ainda tem coisas em nós. Tem coisas em nós, no nosso coração. Tem coisas dentro do nosso coração, irmãos. Senão a Bíblia não falava que é enganoso. E o pior, que essa versão, quem às vezes tem que suportar, são seus filhos, seu marido, sua esposa, sua mãe, o seu pai. Talvez o que mãe e pai tem que ter, anda suportando de filho. A pior versão desse homem era a mulher dele que suportava, dentro de casa. Esse homem, ele estava leproso, não tinha o que fazer quando ele tirava a sua indumentária. Só que o Senhor queria tirar ele desse lugar de honra? Não. O Senhor queria entrar naquela casa para também dar honra dentro, para purificar dentro, para santificar dentro.
para ter vida dentro, para ter vida no casamento, para ter vida de conversão, de retratação, de relacionamento. Quantos de nós dentro da igreja estamos com relacionamentos quebrados, vamos vivendo dentro de 4 paredes? Irmãos, o Senhor, Ele tem bradado muito isso no meu coração, e é real. Se a sua casa, para a glória de Deus, ela é edificada, ela é sarada, ela é purificada, a igreja, ela é uma extensão. O que acontece dentro, quando vier a luz, quando vier para fora, vai ter vida. Não podemos ter honra só quando eu estou com a minha indumentária de guerra, a minha armadura de igreja. Eu preciso ter honra quando eu tiro essa armadura e eu vou comer com a minha família. E eu vou respeitar os relacionamentos dentro da minha casa. Irmãos, o Senhor quer fazer isso. Não é para a morte, não é para escandalizar nenhuma família. É porque o Senhor, Ele quer restaurar. Quando fala aqui de lepra, fala de purificar, de restaurar, de limpar. Porque a lepra vai muito além de estar só num grupo de enfermidade física. E aqui então, irmãos, para a glória de Deus, esse homem, ele foi para a presença, ele foi para que ele mergulhou 7 vezes, e quando ele mergulha 7 vezes, ele resolve obedecer. Ali ele começa um processo, onde ele está sendo restaurado, do orgulho que ele tinha, onde ele entendeu, que aquilo que ele conquistou fora, não comprava a palavra, não comprava a vontade de Deus, não comprava o homem de Deus, não comprava o profeta. Porque além disso, Eliseu rejeita tudo que ele trouxe. E então, como eu disse, Levítico 13, essa lepra, ela é algo imundo, considera as nossas vidas como impura, e nos separa dos relacionamentos, porque nós não podemos estar perto das pessoas. Imagina só, ele convivia com a esposa dele, imagina como. E aqui também nós temos leis espirituais sobre obediência. Enquanto aquele homem não obedeceu, ele não foi purificado. Então, aqui fala de uma lei espiritual, de obediência e de purificação. E no Velho Testamento, você poderia trazer ali um cordeirinho, né? Imolar ele ali e oferecer o sangue. Mas a partir de Cristo, Cristo já foi esse sacrifício. Só que aí eu preciso estar em Cristo, vivendo com Ele, vivendo por obediência e santidade a Ele, para que então essa purificação ela aconteça na minha vida. E também, não só na minha vida, essa purificação, assim como diz a Bíblia, que a esposa, quando ela é santificada, ela santifica o seu marido. Precisa acontecer isso, concordam? Precisa acontecer nos nossos relacionamentos. Assim como a lepra, ela é algo que pega em outra pessoa, assim também, quando você está em santidade, você carrega isso. Você pode sim, através da sua vida, uma só carne, santificar o seu marido com a sua vida, sem palavra alguma, diz a Bíblia. Irmãos, isso precisa ser vida dentro do nosso coração primeiro e dentro dos nossos lares. Nós reclamamos que a igreja está assim, está daquele jeito, que não há santificação, que não há respeito, que não há temor. A igreja é um reflexo de quem eu sou no meu secreto. A igreja é um reflexo de quem eu sou na minha casa. Imagina só um temor de ser uma mulher de Deus, de um homem de Deus, um filho que honra. Você traz isso quando você vem adorar. Você leva isso quando você está lá fora. E você também é reconhecido assim,
Porque se aquela menina da terra de Israel entrasse dentro da casa de Naamã e visse que ele era dentro, que ele era fora, ela também teria reconhecido. Com certeza, irmãos. Porque às vezes chega visita na casa da gente, dá pra gente deixar em ordem ali naquela hora, né? Mas a pessoa vai conviver com a gente. Ela vai saber o que está fora. E eu estou falando de algo espiritual. Estou falando de uma vida que nós dizemos que vivemos. Irmãos, mas glória a Deus, que aqui esse homem mergulhou. Ele mergulhou. Então o que eu aprendo aqui, que essa purificação de algo que é muito, porque a lepra não era qualquer, como eu disse, somente uma enfermidade, nem qualquer uma. A lepra, ela isolava o cidadão. Ele era tido como o impuro. Só que quando aquele homem resolve descer, é fácil descer, irmãos? Quando a gente está sendo reconhecido. Mas ninguém sabe que eu estou com lepra. Estou aqui, todo mundo está achando que eu sou o cara, o general de guerra. Eu não perdi nenhuma dessas batalhas. Deus até está usando minha vida para dar vitória para a Síria. Olha como eu estou bem. Nós vivemos assim, irmãos, nós somos humanos. A hora que a gente vê, a gente está vivendo assim, mas o que todo mundo está vendo é que realmente eu sou uma mulher guerreira. Deus está me dando vitória. Eu oro e as coisas acontecem. Olha, minha família está na igreja. Só que tem um porém. E quando nós entendermos esse porém e buscarmos essa purificação nesse lugar que tem um porém ali, que Deus não está sendo glorificado, você vai desfrutar de algo sobrenatural. E é o sobrenatural que Deus traz quando alguém se consagra. É o sobrenatural que Deus traz quando a velha natureza fica no Jordão. Quando o Senhor nos levanta como uma nova criatura. Só que muitas vezes nós continuamos querendo uma velha natureza melhorada. Estou bem fora, sepulcro caiado. Não foi assim que Jesus chamou? Jesus chama aqueles homens de sepulcro caiado. Mas o Senhor não quer nos envergonhar. O Senhor, Ele tem um amor por mim, por você. Ele tem um amor pela igreja. Ele tem um amor, e esse amor de Deus, Ele nos leva ao confronto. O orgulho, irmãos, ele é o pior de todos os pecados, porque ele esconde todos os outros. Porque no orgulho nós não temos a coragem de ir lá falar: eu caí aqui, eu estou vivendo isso, a minha casa está desse jeito. Porque o orgulho não permite que eu mostre as minhas fraquezas, que eu mostre o meu pecado. Por isso, o orgulho, ele me leva para um lugar onde realmente eu estou em isolamento. E eu não desfruto de tudo que Deus está ministrando, de tudo que está acontecendo, porque eu me isolo para ninguém saber como eu sou. Para eu continuar na minha vida reconhecida fora. Mas aqui quando esse homem, ele vai e ele desce, ele se rende. Ele se rende e ele mergulha. E não bastou, ele mergulhou, levantou, e ele teve que descer de novo. E ele teve que descer de novo. E ele teve que descer de novo. Ele teve que descer 7 vezes. Porque só o Senhor conhece o meu e o teu coração. Só o Senhor sabe o que é necessário. Às vezes a gente fala: mas eu estou passando isso porque eu não desci o tanto que eu devia descer. Para crescer, primeiro tem que descer. Sabe, a semente, ela precisa morrer. E esse homem, ele, no fim de tudo, ele se rendeu. Ele mergulhou, ele foi mais fundo e ele se entregou. E no lugar onde o profeta mandou ele ir. Ele não ficou querendo: vou pegar o carro aqui e vou lá para Damasco. Não, no rio de Damasco não, era para ir no Jordão.
E profeta tem disso, né? Profeta, tudo que profeta fala, aí tem algo, não, tem que ser naquele rio, porque naquele rio todos foram batizados, e ali há arrependimento, ali morre o velho homem, e ele vai numa direção. E ali, o que eu quero que você entenda? Que as 7 vezes também é um processo. Por quê? Porque não é uma doença só física. Aqui, isso está na alma. E às vezes nós não queremos passar o processo. O processo de Deus, quando nós nos submetemos a Ele, nós vamos alcançar o propósito. Só que Naamã também não queria, ele ficava resistindo o processo. Porque não, eu não vou esse rio, esse homem não, eu exclamo, aí eu saio da presença. Mas aqui, para enterrar o velho homem ali, esse processo de quebrar o orgulho da superioridade, Deus sabia que tinha que ser assim. Porque às vezes fala assim, mas para que 7 vezes? Esses profetas tinham dessas coisas. Mas Jesus também, Jesus cuspiu no barro e pôs no olho do cego. Então não questione isso também não. Tem igrejas vendendo isso, claro, isso daí. Mas assim, não vamos questionar como o profeta se move. Se ele é um homem de Deus, não questiona. Porque também isso pode dar lepra, viu? Questionar homem de Deus, falar mal de homem de Deus, cuidado. Podemos ficar leprosos. E aqui, nós precisamos viver dentro aquilo que está aparecendo fora. Porque senão fica só aparente, né? Então eu preciso, e é o que o Senhor quer, Ele quer nos levar a olharmos ainda nesse processo de consagração. Irmãos, não é que é só 40 dias e depois, nossa, eu vou estar livre, maravilhoso, purificado. Isso é diário. Isso aqui é um caminho que essa igreja está dando para você. A nossa vida de consagração, ela é diária. Se você vai ter ou não o teu secreto, isso é você e Deus. Porque ensinado nós estamos sendo. O meu secreto não abro mão, é eu com Deus. Não abra mão disso. Porque lá o Senhor vai curar a sua lepra, a minha lepra. Lá o Senhor vai me ensinar a descer. Irmãos, tem tantas coisas na minha vida que é difícil, porque a gente acha que é alguma coisa. Aí a gente pega essa verdade nossa e coloca ela acima de uma verdade que é de Deus. Sabe que Deus precisa desconstruir, e desconstruir dói, porque tem que quebrar, tem que descer, tem que mergulhar. Sabe o que o mergulho faz? Você perde o controle, porque você não está mais na superfície respirando. O controle não é mais nosso. E ali, imagina só, irmãos, agora aquele homem que é honrado, que é reconhecido, que ganha as batalhas, ele vai chegar em casa, tirar a sua armadura e não vai ter mais lepra. Aquele homem foi purificado porque ele obedeceu. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque aquilo que nós olhamos no nosso espelho todo dia, é assim que o Senhor nos vê. Quando ninguém te vê, o Senhor sabe se meu coração é podre e eu estou lá fora sendo reconhecida. O Senhor sabe como que eu sou com meu marido, com os meus filhos. E você sabe, irmãos, que às vezes nós temos até um orgulho, precisamos nos retratar com os nossos filhos. Porque às vezes, até de eu não falar não para o meu filho, em coisas que ele precisa do não. Eu vou criando uma família disfuncional. A igreja, o templo, nós nos reunimos e a família que nós somos em casa é o que vem para o templo. Só que nós olhamos para a igreja hoje, irmãos, o que nós vemos de família? Famílias disfuncionais. Precisamos purificar os nossos lares, para que o Senhor resplandeça no lar.
para que eu seja lá fora o que eu sou dentro. Não é mais o quanto eu sei da Bíblia, mas o quanto eu me rendo daquilo que eu já sei. Sabe, irmãos, eu tenho muitas experiências na minha família de pessoas que sabem a Bíblia capa a capa e está desviado. Agora, o quanto a gente se rende daquilo que a gente sabe da Bíblia. O quanto eu me rendo quando eu passo 2 horas orando. Às vezes eu posso passar 2 horas orando sem me render àquela oração, sem me render a Deus. O quanto eu me rendo nas horas que eu passo orando. É o quanto eu pratico, o quanto eu adoro, o quanto eu falo com Ele, o quanto eu leio e falo, nossa, eu entendi que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não vou ficar lendo aquele versículo 30 vezes todo dia, eu vou viver ele 30 dias do meu mês. E isso vai me purificando. É o quanto nós nos rendemos. Naamã precisou descer. Naamã precisou render aquilo tudo que ele era de reconhecimento. Porque diante de Deus não tinha restauração se ele não se rendesse. O Senhor, Ele opera, mas Ele tem o seu modo, do seu jeito. E se nós não nos rendemos a esse jeito de Deus, a esse modo de Deus, nós não vamos ter a edificação, a santificação, a purificação da minha vida, da minha casa, dos seus filhos aqui, do seu casamento. Oh Senhor. E ali houve quebrantamento, rendição, obediência, arrependimento. E aquele general, que dentro de casa era leproso, insensível. A lepra, quem tem lepra, ela não tem sensibilidade. Irmãos, aquele homem já não ia chegar dentro da casa dele e olhar que ele estava leproso. Aquela menina de Israel já não ia mais ver essa vergonha dele. A esposa dele já não ia mais se deitar com um homem leproso. A esposa dele ia se deitar com um homem que foi purificado. A casa dele jamais seria a mesma. E se ele já era honrado, irmãos, o que o Senhor pode fazer com um homem que está no seu curso? Ele está ainda recebendo vitórias, está sendo um homem reconhecido ali de reputação. Mas agora não é mais só sobre uma reputação. Agora é sobre uma plenitude de vida, de cura, de restauração, de vida dentro, para refletir fora. É diferente. E eu quero terminar também ali, a gente vê a história de Jairo. Jairo, ele era o maioral de qualquer cerimonial da sinagoga. Ele era o maioral. Só que dentro da casa dele tinha o quê? Morte. Porque a filha dele estava morta. A filha dele estava morrendo. E ele então vai até Jesus. E Jesus faz o quê? Jesus leva Jairo de volta para sua casa. Ele vai lá e traz vida dentro da casa de Jairo. Por quê? Por causa da menina? Não, para ensinar Jairo que ele precisa ir além dos limites que foram impostos naquela sinagoga. Então Jairo também era um homem de alto padrão dentro das sinagogas. Só que ele tinha a morte dentro da casa dele, a filha dele estava morta. E Jesus vem para restaurar e trazer vida para aquela menina. E aí, irmãos, imagina se ele já era um homem usado na sinagoga, o que Deus vai fazer agora com o milagre que ele opera dentro? Então, no nome de Jesus nessa noite, o Senhor quer fazer dentro de nós, dentro da sua casa. E eu vou parar por aqui, porque onde o Senhor está, a liberdade. Onde o Senhor está, Ele opera. Nós estamos reunidos no nome dEle.
Onde Ele está, a transformação, a vida, a restauração, há milagres. No nome de Jesus, a transformação de vidas, de lares, de relacionamentos. A lepra pode ser um orgulho no meu e no seu coração. Essa lepra pode ser o orgulho, pode ser a desobediência, pode ser a falta de perdão, pode ser eu não reconhecer o meu marido como um sacerdócio na minha casa, pode ser como marido você não estar conduzindo a sua casa, pode ser como filho a desobediência e a desonra, a forma que você se porta com a sua mãe, com o seu pai. Irmãos, pode ser tantas coisas, só você sabe. Mas o que eu quero te dizer nessa noite? Se tem morte dentro da tua casa, se tem morte no teu casamento, se tem morte no seu relacionamento com os seus filhos, se tem velório, se tem cinza, eu sei que o Senhor, hoje, Ele quer nos levar a nos purificar nesse lugar. Nesse lugar, o Senhor quer fazer dentro, é de dentro para fora em nós e de dentro para fora nos nossos lares. Fique de pé nessa noite.